E se tudo que você acreditou, tudo aquilo que te moveu por anos, todo aquele objetivo fosse na verdade uma mentira? E se no fim da sua jornada você percebesse que toda a vingança que você planejou, que você sempre quis, não te deu nada além de vazio? Thorfinn, protagonista de Vinland Saga, não é apenas um guerreiro. Ele é o reflexo mais cru e doloroso do que a sede de vingança pode fazer com alguém. Um garoto que viu seu pai ser assassinado e decidiu viver com apenas um objetivo, que era matar o homem que havia assassinado seu pai. Durante anos, ele foi consumido por esse único propósito. Ele dormia com isso em mente, lutava por isso e respirava por esse objetivo. Mas a pergunta que paira como uma sombra em sua história é: a vingança realmente vale a pena? Será que ela realmente fez sentido a toda a dor que ele tinha? Ou será que é apenas mais uma corrente que aprisiona a alma? Nesse vídeo, nós vamos acompanhar a trajetória de Thorfinn e tentar entender o que acontece quando um coração cheio de ódio precisa aprender a viver de novo. Uma jornada intensa, filosófica e profundamente humana. Então se acomoda aí, pega sua pipoca, porque essa reflexão vai com certeza te atravessar. O nascimento de Thorfinn, no meio da fúria, foi em tempos de guerra. Thorfinn nasceu em tempos de guerra. Ele era filho de Thors, um dos homens mais fortes da sua era. Um guerreiro viking honrado. Ele cresceu cercado de bravura e de muita honra, mas acima de tudo, de valores. Porém, quando seu pai decide finalmente abandonar o campo de batalha, ele busca uma vida pacífica e tudo muda. Thors foi morto diante dos olhos do seu próprio filho. E mais do que perder o pai, Thorfinn perdeu o chão, perdeu o caminho e sua direção. Ele perdeu a sua inocência. Aquele momento foi uma fagulha que acendeu um ódio profundo naquela criança. Uma criança que estava chorando no meio do sangue, que se transformou num guerreiro movido apenas por um único sentimento: se vingar. E a vingança era tudo aquilo que ele vivia. E o mais trágico de tudo isso, o assassino de seu pai, Askeladd, não foi morto por Thorfinn. Pelo contrário, ele se tornou seu comandante, seu mentor, mas também o seu tormento. Thorfinn passou anos vivendo para matar. Ele seguiu Askeladd como uma sombra, lado a lado, lutando, sangrando e sobrevivendo, mas sempre com o mesmo propósito, de que um dia iria matá-lo num duelo justo. A cada batalha vencida por Thorfinn, ele exigiu o direito de enfrentá-lo, e a cada derrota que ele sofria de Askeladd, acumulava nele mais frustração, mais raiva, mais dor. E o mais cruel de tudo isso é que durante toda essa fase, Thorfinn não viveu sua juventude. Ele apenas foi engolido pela sua obsessão. Ele não tinha nem sequer amigos. Não se via alegria em seu olhar. Ele não sabia nem quem ele era. Ele era só um instrumento do ódio. E aos poucos, isso foi corroendo a sua alma. E aqui está uma das grandes perguntas que Vinland Saga joga na nossa cara. Quando você vive apenas para se vingar, o que sobra para você quando a vingança acaba? A morte de Askeladd trouxe um vazio a Thorfinn. O momento tão aguardado por ele nunca veio como ele imaginava. Askeladd morreu, mas não pelas mãos dele. Foi uma morte repentina e inesperada. E naquele instante, tudo que Thorfinn acreditava se desmoronou. Ele não gritou, ele não comemorou, ele não sorriu, ele caiu em silêncio. Um vazio tomou de conta do seu olhar, porque a única coisa que estava dando sentido à sua existência, o único motivo de continuar vivendo, simplesmente desapareceu de uma hora para outra. Thorfinn percebeu então que ele perdeu tudo, que desperdiçou anos da sua própria vida se agarrando a um desejo que no fundo ele nunca iria completar. E essa dor, essa quebra foi muito maior do que qualquer cicatriz física que ele carregava. E aqui nós começamos o renascimento de Thorfinn. É aqui que a sua verdadeira jornada começa. Não como um guerreiro como nos anos anteriores, mas como um ser humano. Um ser humano que foi escravizado, humilhado, que não tinha propósito, mas finalmente ele passou a refletir. Pela primeira vez, ele escuta. Ele observa e ele sente o peso daquilo que ele faz e lentamente começa a se reconstruir. A convivência com Einar, outro escravo, é fundamental nesse processo. Pela primeira vez, Thorfinn cria laços com alguém, não baseados em ódio ou vingança, mas em compreensão. E ao se lembrar das palavras de seu pai, que dizia que um verdadeiro guerreiro não precisava de uma espada, Thorfinn entendeu que a verdadeira força não está em matar. E ele decide mudar. Ele decide tentar ser alguém melhor, deixar todo o ciclo de ódio que ele carregava para trás e, enfim, buscar a sua verdadeira paz. E aqui que Vinland Saga nos mostra o verdadeiro sentido da liberdade.
liberdade. Thorfinn começa então a buscar algo diferente. Ele começa a buscar Vinland, um lugar sem guerras, sem escravidão, sem violência. Uma utopia? Talvez, mas ele acredita. Ele acredita porque ele precisa acreditar. Porque depois de tanta destruição, depois de tanto sangue derramado, ele precisa de um propósito que não seja a morte. E é isso que faz Thorfinn um dos personagens mais profundos dos animes. Ele não é definido pelo aquilo que ele sofreu, mas sim pelo que ele decidiu se tornar. Ele olhou para o abismo, mergulhou nele e voltou. Sua história é uma clara resposta à pergunta que guia esse vídeo. A vingança tem sentido? A resposta de Thorfinn é um sussurro calmo, mas firme. Não vale a pena se vingar. Por quê? Porque a vingança te consome. Ela te transforma em algo que você nunca quis ser. E mais que isso, ela te rouba o direito de viver. A jornada de Thorfinn é mais do que uma história de batalhas e espadas. É uma história sobre perda, reconstrução e perdão. Perdão de si mesmo. É sobre olhar para si mesmo e ter coragem de mudar. Ela nos mostra que a vingança não cura. Na verdade, pelo contrário, ela só aprofunda as nossas feridas. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixe aquele like, isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo reflexões como essa. Se inscreve aí também porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. E tem um vídeo aparecendo agora na tela que eu tenho certeza que você vai curtir. Clica lá e continua nessa jornada com a gente. Até a próxima. E lembre-se, o perdão não é fraqueza, é o primeiro passo para a liberdade.